Oi, tô só esperando agora o Glauber entrar pra gente começar a nossa conversa de hoje sobre ansiedade, que é uma coisa que a gente sente bastante, né? E é sempre bom tentar entender um pouquinho mais, né, do que acontece no nosso dia a dia que acaba atrapalhando, pra ver se a gente consegue fazer um pouquinho melhor, né? Conseguir modificar isso que incomoda é sempre bom, né? Vamos só esperar aqui o Glauber entrar que a gente inicia, viu? Oi, Carol. Só esperando o Glauber aqui. Boa tarde, Ah, boa tudo tarde. bom? Tudo bem? Você me vê bem? Me ouve bem? Tudo certo por aqui. Tá bom. Tá ouvindo aí direitinho? Sim. Maravilha. Então vamos nós. Nosso tema de hoje é ansiedade. Tinha até falado aqui um pouquinho enquanto estava esperando você entrar, né? Que é Sim. um tema, é uma coisa que está na vida de todos nós, né? Isso aí eu acho que ninguém está. A gente tem Então, plena pan... A gente tá nessa situação de pandemia, né? Muita gente isolada. E esse ai, tema ai, tá muito atual. A ansiedade, não é isso? verdade. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, então. Vamos. Saudar todos aqueles que estão entrando, né? Todos sejam bem-vindos. Vilma, Vai ficar Érica gravado Canuto. no canal, se, né, se depois alguém quiser assistir de novo, passar para alguém, pensar mais um pouquinho no assunto, né? Vai Sim, ficar por com aí. certeza. Então eu vou fazer uma prece aqui para a gente começar, né? Sim. Porque se você ser bem-vinda da espiritualidade, então, mais ainda, né? Ah, com certeza. Então, agradecemos a oportunidade da gente estar aqui, podendo pensar um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre essas questões importantes do nosso dia a dia, para que a gente consiga, olhando para dentro de nós, nos transformar, nos modificar, viver mais em paz, com mais harmonia. Que a espiritualidade nos guie, nos auxilie nesse momento, nos inspire, para que a gente consiga levar aqui uma conversa sobre um tema tão importante, de uma forma que possa ajudar a gente aqui que fala e a quem estiver escutando. Muito obrigada por todo o apoio, por todo o suporte, por toda a orientação e nos ajude. Que assim Que seja. assim seja. E vamos nós. Vamos sim. Renata, da semana passada para cá, né? A gente fez uma pesquisa, lemos um pouco sobre o assunto. O assunto é realmente muito instigante. Muito Bastante. material a gente encontrou
E é impressionante, é engraçado cogitar que já desde muito tempo o homem pensa sobre isso, né? Onde a gente pode observar que já no Novo Testamento, já lá no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, segundo Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 25 a 34, ele já vem abordar, ele já vem falando alguma coisa, já naquela época, tratando sobre a ansiedade. Então a gente pode crer que a ansiedade talvez não seja só uma tônica, alguma coisa do mundo contemporâneo, Pois né? é, a gente fica Já, achando que é por causa da tecnologia, desse monte de informação que chega a gente aqui o tempo inteiro, mas não é só isso, né? É uma não. coisa que já está presente no ser humano há muito tempo. Tanto que há mais de 2000 anos atrás, né, eles já estavam falando sobre isso. Já era um Sim, problema que atingia muita gente, né? Já era uma questão, né, que atingia muita gente. num momento importante como aquele, no Sermão do Monte, Jesus ter feito essa referência, né? Eu atribuo que, eu acredito que ele já vislumbrava naquele povo que estava ali essa situação, né? E como é que fala isso? Como é que diz essa parte? Aborda da seguinte maneira. Mateus, ele descreve né, as palavras de Jesus, quando Jesus diz no versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam. Essa parte é poesia. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vales vós muito mais do que as aves? Muito, muito legal. E aí ele retoma já no 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acreditar, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Muito interessante que nessa parte alguns tendem a ler essa parte e pensar naquela história. Então é uma ode à preguiça, né? É, Não vou aqui, vai dar tudo certo e Deus vai prover, eu tenho que confiar na providência. E a gente sabe que não é bem assim, né? A providência ela está aqui para nos ajudar, mas a gente tem que dar a nossa boa parte, auxiliar. Somos co-criadores em plano menor e a gente tem que servir a providência. Por isso que Emmanuel, comentando algumas partes, né? Não andeis, pois, inquietos, ele vem dizer que o mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante ao acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. É disso que a gente vai falar um pouco. Existe uma diferença entre a ansiedade, que é uma coisa normal. Por exemplo, eu estava um pouco ansioso antes de me encontrar com vocês aqui, né? É normal sentir. a gente estava. Né? Eu vou conversar com as pessoas, tal. Você se sente, você, quando vai enfrentar alguma coisa nova, diante do trabalho, diante da tarefa, né? Mas aí, quando isso torna-se crônico, torna-se alguma coisa além disso, aí que vem a outra investigação que a gente foi beber em Joana de Ângeles, né? Pela, pela escrita de Divaldo Franco, traz muita coisa acerca da ansiedade e para a gente estruturar melhor esse pensamento. De onde vem isso? Por que isso? Não é?
que, na verdade, o que acontece? Saber que a gente é ansioso, né, que a gente sente isso no nosso dia a dia, em vários momentos, a gente até sabe, né? A questão é entender por que isso acontece, né? Porque se a gente sabe a origem dessa ansiedade, fica muito mais fácil a gente poder fazer alguma coisa em relação a ela. Porque o que o Glauber estava falando aí? Existe a ansiedade que é normal. Aqui Joana traz isso, né? A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Então, assim, quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Equilibrada. Porque às vezes a gente está É, esperando uma notícia, né? Ou esperando alguma pessoa chegar, ou alguma coisa acontecer, e a gente está... Meu Deus. Aí não é equilibrado, aí não é normal, não é natural, como ela está falando aqui. Ela está falando, né, aquela ansiedade, tipo, a expectativa que a gente tem, normal, no nosso dia a dia. Até aí, tudo bem. Agora, quando isso acaba gerando algum distúrbio respiratório, né, a gente já fica aquela dá até uma falta de ar e tal, e colapso, ela até ela discorre sobre os sintomas, né? É a falta de isso, é o que eu ar, tô falando, sudorese. né? Aí você tem lá uma dor de estômago, aí tá enjoada, aí tem insônia. Aí isso já gera um estado patológico. Aí a gente já está causando doença no nosso corpo O, físico. Aí a coisa o está ficando equilíbrio, ruim, né? o equilíbrio saúde e doença começa a ser rompido, né? Porque os E, seres humanos, eles vivem, os conceitos da saúde que nós temos, nós vivemos um equilíbrio entre saúde e doença. E aí quando essa balança começa a pender para o outro lado, aí começam a aparecer as dificuldades, né? pois é. Então, assim, Joana ela vem trazendo para a gente a origem, né? De onde que vem essa ansiedade. Agora, até antes de falar isso, eu queria falar uma coisa. A gente está aqui, né? A gente quer fazer uma conversa sobre esse tema, mas é impossível a gente, com esse tempo, né? E até o nosso nível de conhecimento, claro, né? Porque a gente estuda, a gente procura, né? Até para a nossa vida. E por procurar para a nossa vida, a gente quer passar para as outras pessoas, porque se tem alguma coisa que está me ajudando, está ajudando o Glauber, está ajudando, né? A gente de alguma forma, a gente quer passar isso adiante. Essa é a nossa ideia aqui. Mas existem especialistas que vão falar até desse assunto de uma forma mais profunda, mais completa. Então é até legal assim, estar aqui ouvindo a gente colocar essa ideia, colocar na nossa vida, mas fica aqui até uma sugestão, né? Por exemplo, tem o Rossandro Klins, que é psicólogo e espírita, ele fala muito bem sobre esse, e é bem da área dele, né? Então, no YouTube a gente encontra várias palestras sobre isso, tá? Então, assim, o tema é extenso, então a gente vai dar uma pincelada aqui, né? Na nossa conversa. Sim, a Mas, nossa ideia não é esgotar o assunto, e sim trazer um enfoque para o assunto que está muito presente na atualidade e, e trazer também uma visão espírita acerca disso, porque a gente vai encontrar também muita literatura, muitas pessoas falando, mas um enfoque religioso e sobretudo espírita dessa ansiedade foi o que a gente foi buscar, né? isso. Então, na verdade, o que acontece? Joana traz isso, né? Ela fala o seguinte, que tem muitos fatores, né, que podem gerar a ansiedade. Mas muita coisa está ligada a conflitos que a gente traz até de existências passadas. Então é uma coisa que já está lá gravada no nosso inconsciente. Então tudo que acontece com a gente, tudo, sem exceção, fica gravadinho no nosso espírito. Então, quando a gente reencarna, a gente volta trazendo tudo isso que está lá marcado. Então, muitas vezes, as coisas vão acontecer ao nosso redor, né? As situações vão acontecer na nossa vida e a gente vai ter reações a elas, naturais, nossas, né? De cada um, porque cada um vai ter a sua reação. E de onde vem essa reação?
É uma coisa que brota ali do nosso inconsciente. O nosso inconsciente está gravadinho onde? Ali no nosso pé. Então, todos os experiências que a gente vai vivenciando de vidas passadas e dessa vida ficam ali gravadas. E quando acontece alguma coisa ao nosso redor, aquilo traz uma resposta nossa. Então, acontece a situação e a gente tem uma resposta àquilo. Mas Ele, no livro dos Espíritos, Renata, estava dando uma olhada sobre isso, ao que Kardec pergunta na questão 341, né? A gente chegou a comentar isso. isso, A incerteza, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos, a incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, é para o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação, é aquilo que você estava dizendo. Ele pode, inclusive, já ter uma ansiedade na encarnação. isso. Antes de E chegar, só para que saber os isso. desafios que ele vai passar aqui, né? Que a gente vai passar aqui. E olha, uma questão anterior a essa, tem uma explicação de Kardec, do que ele entendeu, umas anotações de Kardec, dizendo que a ansiedade do espírito em reencarnar é parecido, inclusive, com a ansiedade que alguns experimentam para desencarnar, ou seja, aquela ansiedade que a gente tem, meu Deus, será que eu vou morrer? Vai acontecer comigo, tal? O espírito, de alguma maneira, experimenta um pouco essa ansiedade para reencarnar. Né? E qual a resposta dos espíritos a essa questão 341? De uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado. Né? Então, pode realmente, como você relatou, estar vindo com o espírito e ficar gravado em seu perispírito, que é onde começa a discorrer alguma coisa, Joana falando sobre isso, né? Isso, porque assim, o que acontece? Então, assim, basicamente, de onde vem essa ansiedade? Por que quando a gente está ali reencarnando, a gente fica ali ansioso, né? Nesse momento? A gente sabe que vai passar por certos desafios. São as questões da nossa vida, os problemas, né? Que são, Joana chama sempre de desafios. Então, assim, a gente vai passar por desafios. Só que esses desafios, eles vão trazer aprendizados para a gente. Então, é claro que a gente vai passar por coisas que a gente não sabe se vai conseguir passar bem ou não. Assim como uma prova na escola, na faculdade, em qualquer lugar. A gente tenta e estuda e vai lá fazer. Vai meio ansioso. Porque a gente não sabe quais são as questões certas que vão perguntar para a gente, né, direitinho. E quando perguntar, será que eu sei responder aquilo ali? Então, por mais que eu tenha me preparado, pode ser que eu não acerte tudo como eu gostaria. Então, Joana traz a ansiedade como uma falta de autoconfiança, né? E uma falta também de harmonia interna. Então, essa falta de autoconfiança, né, que a gente tem na gente, por que falta isso? Alguma coisa vocês já fizeram na vida que não deu certo? Com certeza. Então, assim, se Sim. nessa vida a gente já fez coisas que não deram certo, que a gente percebeu que não foram muito legais e tudo, imagina em vidas anteriores que a gente ainda era pior do que a gente é hoje, já que o espírito está sempre progredindo, a gente está sempre Progredindo. piorando. Sim. Então, a gente traz essa questão dessa falta de autoconfiança, essa insegurança gravada dentro da gente. E aí, qual é o nosso problema? No Livro dos Espíritos, tem lá bem a escala espírita, né? As diferentes ordens de espíritos. E Kardec classifica ali, os espíritos trouxeram, né? Em espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros que estão lá no topo das galáxias. E aí o que acontece? Hein, Dilma, a gente já vai falar disso. Boa pergunta. Excelente. Isso. O que
o que acontece? Nós somos, na escala espírita, ainda esses espíritos imperfeitos. A gente não chegou ainda nos espíritos bons. Claro que aqui na Terra já passaram alguns espíritos bons e a gente está trabalhando para isso, né? Está tentando. Mas por que eu digo que nós somos imperfeitos? Os espíritos imperfeitos são aqueles que dão ainda mais atenção, vamos dizer assim, né? São mais ligados à matéria do que ao espírito. Porque, em essência, nós somos o quê? Espíritos. E estamos encarnados num corpo material, vivendo num plano material. Mas a nossa essência não é a matéria. A nossa essência é o espírito. Só que pelo nosso adiantamento, né, atual, a gente dá mais atenção à matéria do que ao espírito ainda. A gente ainda está aprendendo nessas questões espirituais, a dar mais atenção a isso. Só que, por exemplo, até foi um exemplo que eu ouvi numa palestra na semana passada, que eu achei muito bom, a carapuça serviu, foi excelente. O palestrante falou o seguinte: se a gente é ansioso, a nossa tendência é ficar meditação para acalmar a mente, encontrar uma solução, ou a nossa tendência é comer um bolo de chocolate? Então, eu ainda acabo fugindo bastante para o chocolate, para essas bobagens, tá? Isso ainda é natural e muita gente, né? Nessa época de pandemia, então, né, a quantidade de meme que a gente vê, né, das pessoas falando sobre isso, como está difícil se controlar, né? Então, por esse fato da gente estar mais ligado ainda à matéria, a gente acaba tendo uma busca para a gente sentir, por exemplo, eu quero me sentir mais seguro, né? Essa insegurança que está me incomodando, essa falta de autoconfiança que eu quero resolver, eu vou resolver como? Eu vou pensar em uma carreira estável, eu quero uma profissão, eu quero um salário todo mês bonitinho na minha conta, então eu vou batalhar por uma posição social, por uma... Então, assim, muita gente acaba ainda buscando, né, a maioria de nós, buscando essas soluções para a nossa insegurança, para a nossa falta de autoconfiança, em coisas materiais que estão fora da gente. Só que Aí é onde ele coloca. Voltando de novo ao Evangelho, as perguntas que ele faz. Por que não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Aí é onde você colocou. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por estarmos ligados muito a questões materiais, a gente termina entrando nessa insegurança com relação ao futuro. O que vai ser de mim? O que vai ser como vai prover? Como eu vou prover a minha existência? Então as questões materiais daquelas 5 necessidades básicas começam a pesar, né? Uma proteção, o alimento, a água, enfim, aquelas necessidades que a gente estuda, né, como sendo básicas dos seres humanos, né? E aí vai bem nessa linha. Veja, há 2000 anos atrás, Jesus colocando ipsilitre essa questão que você está chegando aí agora. Pois é. Mas vamos em frente. Então, o que acontece com a gente? A gente acaba buscando a solução no lugar errado, né? Que é fora da gente. Quando devia ser a gente olhar para dentro de nós, olhar para as coisas do espírito, né? Para nossa imortalidade, ver o que vai realmente ficar, do que a gente vai levar daqui. E aí entra essa pergunta que a Dina fez, olha, aqueles jovens que têm o transtorno de ansiedade e que leva o jovem ao suicídio, né? Como que isso é explicado no Espiritismo? Então, assim, Joana de Ângeles aqui, nesse livro Conflitos Existenciais, ela vai falar do suicídio dentro dessa parte aqui de ansiedade também. Ela vai falar o seguinte, que por essa falta de autoconfiança, de harmonia interna, né?
a pessoa acaba caindo em transtornos de... Tá? Porque a pessoa está se sentindo mal e começa a ficar tão triste, né? Que ela não vê uma saída, ela não vê uma solução, ela não vê uma forma de melhorar. Porque ela não tem esse hábito de olhar para dentro, para buscar as respostas, né? Então, a pessoa pode mergulhar numa melancolia profunda, né? Numa tristeza, um desinteresse pela vida. E, na verdade, ela acaba realmente não vê a saída. É aquela história. Para tudo na nossa vida, existe solução. E Jesus falou, né, que a gente não ia receber um fardo maior que a gente pudesse carregar. Só Sim. que essa questão importantíssima da nossa falta de autoconfiança, a nossa falta de autoaceitação, a gente não acredita no que Jesus falou. A gente não acredita que é capaz, apesar de todos nós sermos capazes. Há Então, uma falta ausência, sabe? Isso, a falta, termina que a pessoa, há uma ausência de serenidade. isso. A pessoa que tem, isso faz parte, porque Joana classifica bem, Joana de Anjos, é interessante que ela classifica bem a psicogênese, ou seja, o como é que é formado, a gente vinha falando sobre isso, e aí essa questão do suicídio pode ser um desenrolar, um desdobramento do fenômeno ansioso. O indivíduo ansioso, quer dizer, ele não tem serenidade para enfrentar os desafios dessa existência. E Isso. aí ele começa a desenvolver comportamentos doentios, assim, ele tem expectativas perturbadas, né? E incapacidade de ação equilibrada, de desenvolvimento de valores éticos e morais, né? Porque termina vendo a questão da materialidade muito forte e com essa mente aturdida e com desejos de executar, porque Joana, inclusive, aborda essa questão que existem picos de adrenalina e depois Isso. decrescimento. Né? Ele é um Então a indivíduo pessoa que fica fica naquela, entra na impulsivo. depressão e depois da depressão ela passa um período de excitação. E aí ela fica, né, naquela acelerado. Só que E na nessa hora verdade acelerada, ela e nessa hora acaba. quer O fazer tudo. problema Quer fazer é tudo. que, o problema é que depois que passa a fase de excitação, a pessoa vai fazendo tudo de todas as coisas, não conclui nada, não sei o que, fica aquela coisa, né? Acelerado. Esse é o ponto. Objetivo também, né? Que tem essa questão. É, a Sabe pessoa aquela pessoa, ô, na Renata, busca, você sabe aquela pessoa que tem dificuldade de terminar as coisas, de concluir as coisas? isso Tem é tão gente que diz assim, não, natural. fulano é de primeiro, ele só tem arranque, ele vai, faz com garra, assim, excitar, e daqui a pouco morre aquilo, parece que não começou nada. Então ele fica entre idas e voltas, indo de volta, ele não conclui, ele não faz as coisas amadurecer, ele não tem o ansioso, ele não tem a paciência, a serenidade de ver florescer, de ver crescer aquela empreitada que ele está se envolvendo. E E aí, aí de qual é empre... e assim, a questão, só para fechar a questão do suicídio, no caso, é, o suicida, o que ele quer, na verdade, é fugir do problema, né? Ele quer se libertar do mal-estar dele. E a questão é que ele não consegue ver que existe uma saída, que existe uma solução diferente dessa. Por quê? Porque a visão ainda é uma visão muito material da vida. Então, acabando com a matéria, acabou tudo, né? É a vontade dele é acabar com o sofrimento, é acabar com a dor, né? Aí ele acaba não conseguindo isso porque, no fundo, ele não resolveu as questões. Porque a gente é muito imediatista. A gente é imediatista. e, O jovem é mais imediatista ainda, né? e vale salientar que o problema do suicídio não é uma característica só das pessoas ansiosas, né? Existem muitas condições que podem levar a essa situação. Mas aí, Joana de Ângeles, eu vou ler um texto, uma partezinha que é bem interessante. A mente é aturdida com grandes ambições, desejos de execução
ou conquista de coisas ao mesmo tempo. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Desorientação e estados psicológicos com variação de humor. Ora risonho, ora sisudo, né? Então, segundo Joana de Ângeles, isso tudo é porque tem picos de adrenalina e depois decaimento, e aí fica nessa roda que a pessoa não tem o estímulo necessário para dar continuidade às suas coisas. Então, ele age muito por impulsividade, eu acredito. Assim, é o indivíduo ansioso, ele quer a coisa para agora e faz tudo ao mesmo tempo. É aquele que assiste a televisão, olha o celular e está prestando atenção na música e está pensando no que vai fazer amanhã. Ele não vive o presente, ele não vive o momento. A E mesmo mente está que a sempre. pessoa, e assim, mesmo que a pessoa conclua alguma coisa, por exemplo, ah, não, olha, eu vou ser. Não, vai ficar tudo bem, eu vou ficar muito feliz quando eu me formar no colégio. Quando terminar o colégio, eu tô, pô, vai ser fantástico, acabei. Não, eu vou ser muito feliz quando eu passar no vestibular. Aí a pessoa passa no vestibular, aí, ok. Aí, quando Procrastinando terminar a a felicidade. faculdade, cara, eu vou ser muito feliz. Quando terminar a faculdade, cara, espetáculo. Aí acaba a faculdade, aí você está desempregado. Quando eu arrumar um emprego, cara, vai ser muito maravilhoso, vai ser show de bola. Aí a pessoa entra no emprego. No problema, tem problemas no emprego. Todo emprego tem seu Todo problema. lugar. Todo trabalho tem O seu mundo problema. de provas e expiações. Isso. Aí, imagina, aí a pessoa foi lá, aí tá lá trabalhando, a pessoa, ao invés dela aproveitar o momento que ela tinha lá no colégio, com os amigos dela, o momento que ela estava vivendo naquela hora, aproveitar a faculdade, aproveitar tudo que aquele momento podia trazer para ela de bom, de aprendizado e tal, ao invés dela aproveitar a procura de um emprego que tem a ver com ela, com o que ela quer fazer, com a situação. Gente, a gente tem essa mania de querer tudo para ontem, né? O imediatismo. E quando a gente consegue, já não está mais satisfeito, já está procurando outra coisa. Em vez de aproveitar o que a gente está vivendo hoje, aqui e agora. Então, Rocha, Fica procrastinando a felicidade, isso. né? Fica botando a felicidade sempre para frente e não vai encontrar, não. Fica sempre adiando, né? Deixando as coisas para depois, porque é tão ansioso que não tem o tempo de sentir, não se permite estar nesse presente, não se permite, né? Inclusive o nome presente, eu acho que não tem nome melhor, porque é o presente, né? É a É o gente estar presente. aqui com, Presente, é presente. estarmos aqui juntos, conversando, vivenciando esse momento. Isso é um presente que Deus nos dá, né? Que a providência traz para a gente. Então, em tudo dai graças. Eu acho que você postou alguma coisa hoje sobre isso no Instagram. Acho que não existe desgraça, em tudo devemos dar graça e tentar entender como algo é super passageiro, apesar a picada da vacina é super passageiro, mas o benefício vai ser duradouro. Deus queira que chegue essa vacina para o Covid e a gente tenha o prazer de sentir a picada para ficar imune, não é? Então, com certeza. E aqui, no final no final do capítulo, né, do Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles vem trazendo a terapia para a ansiedade, né? E ela começa dizendo que todas as aflições que a gente vivencia, elas vêm do espírito que a gente é, vem da nossa essência de nós, dentro de nós. Então, todos os conflitos que vêm de experiências passadas, anteriores, tal, vão gerar alguma ansiedade na gente. Eu até estava conversando com o Glauber mais cedo, e aí eu estava contando para ele que eu não podia tirar sangue, que ele estava aquele tubinho gigante, desse tamanho, né? E eu desmaiava, minha gente. Eu desmaiava. Então, assim, eu ia para lá. Gente, nunca senti dor da picada do negócio para tirar meu sangue. E eu ficava pensando assim, cara, isso não faz o menor sentido. E aí eu não aceitava essa coisa de eu desmaiar, e eu desmaiava. E eu continuava desmaiando, eu continuava a pressão indo lá para baixo. E Mas aí, olha, essas coisas do medo, o medo ele não é racional, né? É porque ele está no outro pois é, local
do cérebro que não é o córtex, ou seja, que dá a razão ser, né? Então Então, você tem que realmente a razão descobrir, você tem que descobrir o que é que estava acontecendo aí, é né? isso. Então eu tinha que arrumar um jeito de trabalhar essa história, né? E aí eu sempre ia tirar sangue com alguém junto comigo, né? Porque a pessoa ia desmaiar, precisava de alguém para acudir depois, aquela história. E aí um dia eu já era espírita, e eu fui num lugar que era longe de casa. E aí eu falei, cara, vou ter que dar um jeito, vai ter que dar certo. Vou pedir para tirar sangue deitada, que já me ajuda, mas mesmo assim ainda passava mal um pouquinho depois. E aí eu entrei lá no local, né, para tirar o sangue e falei, cara, vamos lá, vamos pedir ajuda pro mentor, né, para ver se eu entendo o que está acontecendo. Vamos ver. E aí eu deitei lá na maca e o cara foi lá pegar as coisas para poder coletar o sangue. Eu deitei e pedi, cara, eu precisava tanto entender por que eu sinto isso, para ver se eu consigo resolver, para se eu consigo olhar para essa situação de um jeito diferente e não passar mal. E aí eu comecei a ouvir um monte de barulho, assim, de bomba, tiro, blá, 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 blá. E aquela situação, aquela sensação assim esquisita. E eu só ouvi assim: você está vendo que não é essa situação que você está vivendo? Aquilo passou. Você está sendo cuidada aqui. Foi só isso. Eu juro para vocês. Naquele dia eu saí de lá, acabei de tirar o sangue, sentei na maca, saí bem. E nunca mais eu tive aquela mesma sensação. Por quê? Era um registro que tinha aqui gravado no meu inconsciente, no meu perispírito, de uma existência passada. Eu não sei de quanto tempo, não sei, mas era passado. Então a sensação que eu tinha quando eu ia tirar aquele tubo gigante de sangue é que eu estava me esvaindo em sangue, assim, ficando fraca até desmaiar. Porque em alguma vida foi assim, isso aconteceu comigo. Não sei se eu morri, assim, eu só desmaiei, mas aconteceu. Então eu tinha realmente um medo inconsciente e que eu resolvi, né? Quando eu consegui olhar para aquela experiência de uma forma diferente, né? Porque eu vi que eu estava numa situação que eu estava sendo cuidada, que estava tudo bem, que eu não ia me esvair em sangue, que ia dar tudo certo. E passou a dar tudo certo. Existe que, graças a Deus, que você conseguiu resolver isso e essa sua ansiedade foi resolvida. Rochelle estava falando aqui, eu vi, né, a questão a atenção plena, né? Existem alguns trabalhos falando sobre essa questão de atenção plena. E veja o que acontece com o ansioso. Joana, de novo, traz uma parte interessante que tem a ver com isso. Ele diz que a necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, mesmo que desconexas, diminui a capacidade de observação. Quer dizer, o ansioso ele tem que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele não tem a capacidade de observação porque termina sendo humanamente impossível você dar conta de ler um livro, assistir a televisão, escutar a live e prestar atenção no Instagram. Não vai dar. E principalmente se for um E homem, né? prestar Diz que atenção em você, né? No que você está é, sentindo naquela hora. sentindo, curtindo o momento, curtindo o momento. Então, principalmente se for homem, dizem que homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Diz que mulher parece que consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, não é um comentário sexista, estou brincando. Mas é disso mesmo, é da atualidade. As pessoas estão muito hiperconectadas, né? Querem fazer tudo ao mesmo tempo e terminam fazendo nada. Assim, não vivenciando o momento. Como Joana acabou de dizer, a pessoa não consegue observar os detalhes, né? E aí confunde o pensamento, né? E começa aí o transtorno. Em muitos momentos você E aí, começa a ficar ansioso, porque você está tornando sua mente sempre nessa roda aí, né? De não prestar atenção a nada e não estar fixo em nada, e aí né? tem um Então, detalhe importante disso aí. Não é só uma coisa da atualidade, como a gente falou logo no início. E há sim, 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, ele já estava falando no Sermão da Montanha sobre os ansiosos. sobre os ansiosos, é. Então já era.
E aí, o que que Ou seja, acontece? Quando a eles deviam situação estar está conectados. quente, Eles não estavam conectados no tablet, na televisão, mas eles deviam estar querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E mas eles sobretudo porque estavam não existia. desconectados. Eu acho que a parte mais importante era, eles estavam desconectados deles mesmos. Por quê? Sim, Quando Joana traz aqui gostei. a terapia, que ela fala o seguinte: o self, que é a nossa, né, o nosso íntimo, ele exterioriza todas as nossas inquietações e culpas do passado. Tá tudo ali. E a gente vem nessa vida para quê? A gente reencarna para quê? Para trabalhar as nossas inquietações, as nossas culpas e tudo que tem aqui arquivado e registrado. A gente tem que trazer isso à tona para tentar olhar para a cara dessas coisas de um jeito mais leve. Olhar para a mesma situação de um jeito mais tranquilo. A gente tem que aprender isso, aprender a se aceitar, aceitar o que a gente sente, aceitar os nossos conflitos, porque a gente não aceita os nossos conflitos. Respirar. Isso, mas assim, Respirar. se a gente não aceitar o que a gente sente de verdade, se a gente não aceitar quem a gente é, a gente não tem como melhorar o que a gente sente. Porque a gente tem nossos conflitos. Ok, eles estão lá. Se a gente não aceita que tem eles, se eu não aceito que eu tenho medo, se eu não aceito que eu sou ansioso, se eu não aceito que eu tenho, sei lá, inveja, se eu não aceito essas coisas, como é que eu vou mudar isso dentro de mim para eu poder viver melhor? Então, essa aceitação e esse olhar para dentro, esse autoconhecimento e E com autoaceitação, amor. com Olhar para dentro com amor, amor, com com carinho, compaixão, com né? compaixão. É. Não E ter medo de outra si coisa, mesmo. não é assim, e não é Não olhar ter com medo amor de e si mesmo. compaixão, não é olhar com amor e compaixão e falar assim, ah, beleza, eu sou assim, e estacionar. Não é É, uma sim. O autoaceitação convite O convite do passiva. mestre não é esse. O convite do Não, mestre decididamente não é esse. É a proatividade, né? é Eu isso. identifiquei, eu identifiquei o que alguns chamam, né? Até usam esse termo sombra. Eu encontrei alguma coisa ali que eu preciso trabalhar e aí não ficar com medo ou jogar para debaixo do tapete. O que é que eu vou fazer com isso? Como Então, é se que eu a vou dar gente. conta disso? Pois é, o importante que ela traz aqui é o quê? A gente olhar para dentro, para esses nossos dramas íntimos que estão lá guardadinhos no nosso inconsciente, né? Refletir sobre eles. Quando vem, né, a nossa reação, a gente refletir sobre essa reação, mas com otimismo. Por quê? A gente é espírito em evolução. A gente está aqui para aprender, para se transformar, para se melhorar, se modificar. E aí, quando a gente olha, reflete sobre isso, mas com otimismo, ou seja, tendo certeza de que a gente é capaz de modificar aquilo que desestrutura, que desarmoniza a gente, que desequilibra, aí ela fala, lentamente, lentamente, a gente vai conseguir ter a paciência que a gente precisa e o equilíbrio que a gente tanto quer. E tanto precisa Sim, também, com certeza. não é? Ai, Então, Jesus, esse tema é muito só palpitante. para fechar aqui a ideia, a gente precisa, quando gente, né, falando sobre ansiedade, ela fala que o paciente, nós, precisa compreender a finalidade da atual existência corporal. A gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui. Para que eu encarnei nessa situação, nessa vida, nesse momento da humanidade no planeta Terra? O que eu estou fazendo aqui? O que O eu que é que posso eu quero fazer na minha vida, né? e o Para que onde eu isso vai vou? me acrescentar, entendeu? O Sim. que isso vai me acrescentar como espírito imortal que eu sou? Que aprendizado essas vivências vão trazer para mim? O que isso vai fazer eu trabalhar dentro de mim mesmo para eu me adaptar ao esquema que ela fala aqui, né? Adaptar ao esquema de saúde e de paz.
Então, Joana sempre ela traz aqui, né, que como terapia, as leituras edificantes são super importantes. A gente lê sobre coisa boa, ouvir sobre coisa boa, não ligar a televisão, no jornal, no meio das desgraças, entendeu? Porque a gente já é tão, assim, a maioria de nós ainda é tão pessimista que se a gente ficar vendo coisas ruins, isso não vai ajudar. A gente tem que olhar para as Ficar coisas alimentando, boas. ficar alimentando esse lobo, você vai engordar esse lobo, e o outro, o lobo que poderia estar sendo bem alimentado, vai ficar magrinho, ou seja, somos aquilo que pensamos, né? Que desejamos e queremos, Então, ok? ela fala que as E- leituras edificantes, elas vão trazer renovação mental e emocional para a gente. Isso ajuda. Ela fala da yoga, que a yoga ela ajuda a disciplinar a vontade e disciplinar o sistema nervoso. A meditação que é uma coisa que a gente fala tanto hoje em dia, né? Que a meditação ela vai trazer calma, vai trazer bem-estar, vai ensinar a gente a aproveitar, né, o aqui e agora, se conectar com a gente mesmo. E dentro do espiritismo, a gente tem o passe, a água fluidificada, a oração. E sempre importante, o evangelho no lar que positivos, né? pode ser feito, o evangelho no lar que pode ser conduzido pelas famílias, tá? Dilma faz aqui essa pergunta, ela diz aqui, né? Os adultos conseguem, mas o que fazer com os jovens para que ele entre nessa espiritualidade? Apresse-se, Dilma, em apresentar esses jovens a Deus, né? Quanto mais rápido a gente apresentar os jovens a Deus, a esse ethos cristão, tá? Onde a gente pode estar entendendo a vida não só como essa existência material, e sim eu já existia antes e vou existir depois, que isso aqui é um estágio, ou seja, eu estou estagiando, toda essa problemática, tudo que está passando comigo agora é apenas uma fase da minha existência multimilenar. Então, isso começa a mudar a perspectiva. Quanto mais cedo os jovens tiverem acesso a esses conhecimentos, acesso à pedagogia de Jesus, e aí nas casas espíritas nós temos a evangelização da juventude, a evangelização da infância, Então, né? assim, eu acho que Se outra apresse. coisa que é super importante no momento que a gente consegue colocar esses conceitos no nosso dia a dia, que a gente consegue começar a entender o quanto isso ajuda e colocar isso no nosso dia a dia mesmo, as crianças, os jovens que convivem com a gente, elas vão pegar pelo. Então, na hora que eu busco aproveitar melhor o meu dia, as minhas horas, o meu momento aqui e agora, na hora que eu tento trabalhar de verdade a minha ansiedade, procurando uma terapia com um psicólogo, procurando, dependendo do nível de ansiedade, um tratamento com um psiquiatra, eu busco sempre a solução nos problemas da minha vida. Quem está ao nosso redor começa a enxergar isso. Fala assim, gente, olha lá, mas fulano está tão mais tranquilo, o que está acontecendo? Fulano está tão, sim, passa um negócio bom aqui pra gente quando ele chega. O que ele está fazendo na vida dele? Aquilo ali eu quero saber. Então, esse tipo de exemplo também ajuda muito, né, a trazer espiritualidade para a vida, não só das crianças, dos jovens, como quem está ao nosso redor. Isso é um esforço que é legal a gente fazer, que ajuda a cada um de E, nós e ajuda quem está ao redor. e essa personalidade ansiosa, se não trabalhada de pequeno, Joana traz também, né, no livro Conflitos Existenciais, que eles são propensos a fugas. Sim, Renata bem falou, com base na dúvida de Dilma, o suicídio é apenas uma fuga. Nós temos as drogas lícitas, as drogas ilícitas, o sexo desvairado, a alimentação excessiva, vários tipos de fugas, às vezes com base numa ansiedade não resolvida.
Então, nós não vamos esgotar esse assunto nesta tarde. O objetivo, o intento nosso não era esse, mas era mostrar que os indivíduos, que nós não somos só essa existência de matéria, que nossa ansiedade, como bem relatou Renata, num exemplo corriqueiro, uma coisa simples, não era uma coisa patológica, mas que causava transtorno, ela chegava a desmaiar numa simples retirada de um sangue. Né? Então, primeiro, o indivíduo pode se autoajudar quando ele começa a desenvolver uma fé raciocinada, ele começa também a se perceber. E se ele não está dando conta disso, aí buscar ajuda. Você perceber, se é perceber com um problema, é o primeiro passo para resolver. Porque quem nem sabe que está com um problema, como vai procurar ajuda? E aí a gente falar sobre o que pode as casas espíritas, né? E o que pode nossa religião instrumentalizada. Oferecer um amparo no diálogo fraterno, que é realizado nas casas, para bem aconselhar, a terapia do passe, o aconselhamento nas leituras edificantes. Nós temos vasta literatura que orienta nesse sentido. Nós somos da casa, na SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, pela escrita de Divaldo Franco, tem diversas obras ajudando pessoas com essa temática. Tá? Então, aproximar-se da nossa casa, ter acesso à literatura, procurar fazer um diálogo fraterno, o evangelho no lar com a família, discutir sobre os seus problemas, aquilo que nós estamos fazendo aqui, um diálogo aberto, conversar sobre o tema. E se mesmo assim não está dando conta, não estou conseguindo dormir direito, eu estou ansioso demais, procurar o apoio, o Espiritismo sempre aconselha buscar a medicina material também. Nós temos aí, pode ter algum distúrbio que está levando a isso. A Joana de Anjos coloca a questão das suprarrenais com descargas constantes de adrenalina, gerando isso. Pode ser algum balanço nisso que precisa ser resolvido. Então, entra a medicina nesse ponto. Então, esse conceito, essa abordagem multi é que vai ajudar o indivíduo a se resolver nesse contexto. E aí, com tranquilidade, não deixar isso evoluir para uma patologia mais grave, que pode gerar a entrada no vício, né? Ou até mesmo, em última instância, essa questão do suicídio, que é uma coisa muito triste, né? Muito triste. Pois é, a Dilma está perguntando se você já voltou. Na verdade, a gente está todo online, né? Então, às terças-feiras está tendo o Encontro com o Evangelho, né, pelo YouTube. Vale a pena assistir, né? Às Na terças-feiras. próxima terça-feira, vou chamar aqui fazer a merchandising, né? Na próxima Sim, terça-feira nós teremos Rochelle, viu, Dilma? Nós teremos Rochelle que vai nos brindar, né, com um tema do Evangelho da próxima terça-feira. Vamos passar o link para você, tá? A gente pode até deixar o link a aqui gente também no passa nosso no grupo. Instagram também É, para dar, né, a divulgar. isso. Nós já vamos com 17h55. A gente correu bem hoje, Pois é. tá? Vamos Vamos fazer a lá, nossa. a prece Se tiver para... se alguém tiver mais alguma dúvida, perguntar, a gente tem que fazer a nossa prece, que daqui a pouco o Instagram é implacável. Mas pode mandar também via direct a pergunta e Isso. a gente responde também, tá bom? Se E acreditar, pode ficar. caso seja alguma dúvida mais particular, querer conversar um pouco sobre ansiedade e tal, a gente pode aconselhar um diálogo fraterno, o que fazer na casa, como recepcionar, enfim. Nesse momento de pandemia, o atendimento na casa realmente está suspenso por determinação da nossa federação. Nós somos um centro espírita ligado à Federação Espírita Brasileira, e a Federação Espírita Norte Rio Grandense aconselhou a todas as suas casas nesse momento manter o distanciamento social. Então a gente está tentando se organizar de outras maneiras. Uma delas é essa nossa iniciativa, né, de estarmos reunidos aqui todos os domingos às 17 horas para bater um papo com os temas ligados à juventude, que nós somos evangelizadores de juventude. Ok? Mas serve para todos, né? Os jovens e os Com jovens certeza. como nós. Diante da eternidade, somos todos jovens. Não é? Pois é.
Fica tranquilo. É. Ei, Então, vamos fazer a prece final? sim. Posso fazer então. Vamos pensar assim. Agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, debatendo e conversando, nessa conversa com o Espírito que estamos realizando. Agradecer à espiritualidade amiga pelas intuições, pela sempre benfazeja ajuda que nos traz no direcionamento dos trabalhos. Pedir a Deus proteção por todas as nossas famílias, por todas as pessoas que nos ouvem e por todos aqueles familiares das pessoas que nos ouvem. Pedir a Deus pelas pessoas que agora estão doentes, que possam encontrar um alento, a paz de espírito para compreender o momento de suas vidas e as situações em que estão vivenciando. E com a prece que Jesus nos ensinou, encerraremos o estudo dessa tarde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação do mal, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é todo o seu reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Assim, gente. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, Renata. Fica com Deus. Lembra de salvar, hein, no nosso Vou Instagram. salvar agora aqui. Tchauzinho. Tchau, tchau.